Você já se sentiu confusa sobre quem Deus é de verdade? Talvez em meio às pressões da vida, à correria, às crises emocionais ou até ao cansaço espiritual, você já tenha se perguntado: como Deus pode ser um só, e ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo? Se essa dúvida já passou pela sua mente, saiba que você não está sozinha. Neste vídeo, vamos conversar de forma leve, acolhedora e profunda sobre um dos maiores mistérios da fé cristã, a Trindade. Esse tema pode parecer distante ou até confuso, mas hoje você vai descobrir que ele tem tudo a ver com a sua vida. Então, respire fundo, se acomode aí onde você está, seja em casa, no transporte, no trabalho ou no seu momento de devocional, e permita que Deus fale com você. Deus é um, mas também é três? Como assim? Essa é uma das verdades mais profundas, e ao mesmo tempo mais lindas, das Escrituras. Muitas vezes pode parecer difícil de entender com a mente natural, mas quando olhamos com o coração e pedimos ao Espírito Santo que nos revele, tudo começa a fazer sentido. A Bíblia nos mostra que Deus é único em essência, mas que se revela em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. São três pessoas divinas, com personalidades e papéis diferentes, mas completamente unidas em amor, propósito e poder. Elas não são três deuses separados, são um só Deus, eterno, perfeito e indivisível. Parece complicado? Vamos descomplicar juntas, passo a passo. Desde a primeira página da Bíblia, Deus já nos dá pistas sobre essa realidade. Em Gênesis 1, 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe como Deus fala no plural? Façamos. Nossa. Ele não disse faço ou minha imagem, mas nossa imagem. Isso revela algo muito importante: Deus nunca esteve só. Desde o princípio, ele já se manifestava em pluralidade. E essa verdade se confirma quando avançamos para o Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 1, lemos: no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, chamado aqui de Verbo, ou Palavra, já existia antes de tudo e estava com Deus, e era Deus. Ele não começou a existir quando nasceu em Belém. Ele sempre existiu, junto do Pai, desde a eternidade. E o Espírito Santo? Ele também estava presente desde o início. Em Gênesis 1, 2, está escrito: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes mesmo que a luz fosse criada, o Espírito já estava ali, presente, ativo, movendo-se sobre a criação. Ou seja, desde o começo, Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali, em perfeita unidade, agindo em harmonia para formar tudo o que existe, inclusive você. A Trindade não é um quebra-cabeça feito por teólogos. É uma verdade revelada por um Deus que é relacionamento em sua essência. Um Deus que vive em comunhão eterna, e que nos criou para participar dessa comunhão. Mas se são três, por que falamos que Deus é um só? Essa é uma pergunta muito comum, e completamente válida. Afinal, se falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo como três pessoas distintas, como então afirmamos que há um único Deus? A resposta é simples, mas profunda, porque é exatamente isso que a Bíblia ensina. Logo em um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, 4, lemos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo é conhecido como o Shema, uma declaração central da fé judaica. Ele afirma claramente que Deus é único, indivisível em sua essência. Ou seja, Deus não é três deuses diferentes. Ele é um só Deus, que se manifesta em três pessoas divinas. Para nos ajudar a entender melhor, pense em Deus como um único ser divino, com três formas de se revelar e de se relacionar conosco, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Essas três pessoas não competem entre si, nem são independentes. Elas existem em perfeita unidade, com o mesmo caráter, a mesma essência e o mesmo propósito. O próprio Jesus deixou isso claro em várias de suas palavras. Em João 10, 30, ele disse: eu e o Pai somos um.
Aqui, Jesus não está apenas dizendo que está de acordo com o Pai, ele está revelando que compartilha da mesma natureza divina. Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus. E sobre o Espírito Santo, Jesus também ensinou com clareza. Em João 14, 26, ele afirmou: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Olha que lindo, o Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome de Jesus, isso mostra como os três trabalham em perfeita harmonia. Não há competição, nem confusão. Há unidade, cooperação e amor entre eles. É como se o Pai estivesse no trono, o Filho à sua direita intercedendo por nós, e o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos ensinando, consolando e fortalecendo. Três pessoas, um único Deus, agindo com um só coração. Essa é a beleza da Trindade, um mistério que não foi feito para ser temido, mas para ser admirado, celebrado e vivido. Tá, mas como a gente pode entender melhor isso? É verdade que a ideia da Trindade, um Deus em três pessoas, pode parecer difícil de entender à primeira vista. Afinal, estamos lidando com algo que vai muito além da nossa lógica humana. Mas Deus, em sua graça, nos permite ter vislumbres desse mistério por meio de exemplos simples do nosso dia a dia. Vamos imaginar a água. Ela pode estar em três estados diferentes: líquido, sólido, gelo e gasoso, vapor. Mesmo mudando de forma, a essência da água continua a mesma, ela é sempre água, independentemente de qual for o seu estado. Assim também é Deus. Ele se manifesta de formas diferentes, mas sua essência permanece a mesma. Outro exemplo. Pense no Sol. O Sol é um só, mas ele emite luz, calor e energia ao mesmo tempo. Essas três manifestações diferentes vêm da mesma fonte e trabalham juntas para dar vida, calor e iluminação à Terra. De maneira semelhante, Deus age como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mas tudo isso vem da mesma fonte divina. Claro que esses exemplos são limitados, nenhum exemplo humano ou natural pode explicar totalmente a grandeza de Deus. Mas eles nos ajudam a visualizar o conceito de três manifestações em um só ser. E o mais importante, essa ideia não foi criada por teólogos, nem inventada por pessoas ao longo do tempo. A Trindade é uma realidade revelada pela própria Palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos Deus agindo como Pai Criador, como Filho Redentor e como Espírito Consolador. Três pessoas distintas, sim, mas unidas em um só propósito, em uma só essência, em um só Deus. A Trindade não é um quebra-cabeça para nos confundir, mas uma revelação amorosa de como Deus se relaciona conosco. Ele nos criou, Pai, nos salvou, Filho, e hoje vive em nós, Espírito Santo. Por que algumas pessoas rejeitam essa ideia? Muita gente argumenta que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas sabia que a palavra Bíblia também não aparece na Bíblia? Nem por isso ela deixa de ser real. O mais importante não é a palavra em si, mas a verdade que ela representa. Jesus, antes de subir ao céu, disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Três nomes, um só nome, no singular. Isso mostra unidade total. E o que isso muda na minha vida? Tudo. A Trindade não é um conceito distante ou só teológico. Ela toca a sua rotina, seus sentimentos, suas crises e até seus sonhos. O Pai é quem te criou. Ele te ama profundamente e sonhou com você desde antes do mundo existir. Efésios 1, 4, 5. Você não é um erro, nem está aqui por acaso. Você tem identidade, é filha amada de Deus. O Filho é quem te resgatou. Foi Jesus quem abriu o caminho de volta para o Pai. Em João 14, 6 ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele morreu por você, para que você tenha acesso direto a Deus, sem culpa, sem medo, sem condenação. O Espírito Santo é quem te fortalece. É Ele quem te consola quando o coração está apertado. É Ele quem te dá forças para continuar quando tudo parece desabar.
Sem ele, é impossível viver a fé de verdade. Gálatas 5:16. Você não está sozinha. Nunca esteve. O Pai te escolheu. O Filho te salvou. O Espírito Santo vive dentro de você. A Trindade é a maior prova de que Deus deseja estar perto. Não apenas como alguém que te observa lá de cima, mas como alguém que caminha com você todos os dias. Jesus prometeu: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E ele cumpre essa promessa através do Espírito que habita em você. Agora reflita. Você tem vivido essa verdade? Tem se sentido filha amada do Pai? Tem reconhecido Jesus como seu caminho diário? Tem dado espaço para o Espírito Santo te renovar, te direcionar, te restaurar? Não basta apenas entender a Trindade com a mente. É preciso vivê-la com o coração. Deus quer mais do que uma parte da sua vida, Ele quer relacionamento, intimidade, entrega. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo: eu creio no Deus que vive em mim. Deixe seu like, compartilhe com uma amiga ou amigo que precisa dessa verdade e se inscreva no canal para continuar essa jornada com a gente. Que o Senhor te abrace hoje, onde você estiver. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a presença do Espírito Santo estejam com você, agora e sempre. Nos vemos no próximo vídeo.